Olá, internautas da S News. Hoje nós vamos entrevistar o professor Flori Antônio Tasca. Ele também é doutor em Direito pela Universidade do Paraná e fundador do grupo ufológico Pato Branco Patovni, lá do estado do Paraná. Isso porque a casuística ufológica tem aumentado no Brasil e no mundo, principalmente, durante a fase da pandemia. E muitas pessoas estão se perguntando o que está acontecendo. Agora, essa semana também, o Pentágono reconheceu um voo de um OVNI, né, piramidal, que foi também visto e filmado por militares próximos a uma embarcação da Marinha. Já tínhamos também um reconhecimento do Pentágono sobre um outro OVNI filmado por um caça norte-americano. Enfim, professor, o que está acontecendo com o mundo nesse período de pandemia e qual a relação dos discos voadores, extraterrestres, enfim, com esse momento atual? Boa tarde. Olá, Reinaldo. Olá, espectadores da S News. De fato, há um processo de confirmação, de ratificação do fenômeno ufológico por parte de autoridades governamentais. São os exemplos que você deu agora recente, como outros mais antigos, inclusive no Brasil, atestando que os governos estão atentos à existência e à realidade, à seriedade desse fenômeno. No Brasil, nós temos casos emblemáticos, como o da Operação Prato, em 1977, que foi um momento que desencadeou a maior investigação ufológica ostensiva por parte de militares na história da humanidade. Quando eu digo ostensiva, porque ela foi feita junto a uma comunidade que estava apavorada pelas sondas ufológicas que causavam lesões físicas nas pessoas, né? Extraindo material genético, sangue. Depois, em 1986, nós tivemos o reconhecimento do governo brasileiro também da invasão de nosso espaço aéreo por 21 discos voadores, levando, inclusive, a Força Aérea Brasileira a uma tentativa de interceptação na Europa, em países da América do Sul, em países ali mais do leste europeu, mesmo Rússia e tantos outros. Há um crescente reconhecimento que agora vem reforçado pela Marinha Norte-Americana, pelo Pentágono, no sentido de admitir que esse fenômeno existe e que não está propriamente sob nosso controle. Nós observamos que nesse período há uma incidência ufológica, se bem que não tão grande quanto a do passado. Discutíamos há alguns dias um grupo de ufólogos, no sentido de que, apesar de termos uma tecnologia muito mais evoluída hoje, todo mundo tem uma máquina fotográfica no seu aparelho celular, todo mundo tem condições de filmar, só que no passado a impressão que se tem é que a incidência ufológica era maior do que a de hoje. Entretanto, o ponto de, vamos dizer assim, diferenciação está sendo exatamente esse reconhecimento governamental. Nós não sabemos se existe alguma relação direta entre essas aparições e o problema de saúde pública global que estamos vivendo, a pandemia, né? Então, muitos poderiam até imaginar, né, ter uma tese, uma hipótese que pode ter alguma relação, mas eu mesmo não tenho conhecimento de nada que possa ligar como causa e efeito, até porque a incidência ufológica é histórica. Inclusive, no sábado passado, eu participava de um seminário proferido pelo ufólogo Marco Antônio Petit, e ele dizia exatamente isso, que o avistamento dessas naves,
ele se dá muitas vezes no próprio âmbito do planeta, sem que venham do alto. Por exemplo, há um fenômeno bastante recorrente, que é o dos OSNIs, objetos submarinos não identificados, quando naves saem dos mares, né? E então são avistadas, inclusive há registros disso mais antigos, de maneira que alienígenas estão entre nós. Eles estão aqui. E quem sabe, né, é só uma divulgação filosófica, possa até existir uma relação entre o momento que nós vivemos, né, e a iminência do contato ostensivo, público e formal. Porque é isso que nós estamos esperando, Reinaldo. Nós sabemos que eles estão aqui. O povão mesmo, nós não sabemos de onde eles vêm, qual a agenda deles, mas a casuística ufológica nos indica que algumas dessas raças alienígenas já têm acordos secretos com governos do planeta Terra, especialmente Estados Unidos, as grandes potências, né? E aí esses acordos teriam, assim, agendas específicas. O que nós não temos ainda é uma confirmação oficial, ostensiva. Por exemplo, daqui uns dias a S-News poderá entrevistar um alienígena quando houver esse contato público formal e ostensivo, sim, até porque a casuística ufológica nos mostra a plena possibilidade de comunicação também entre humanos e alienígenas, seja mediante o uso de aparelhos, tipo tradutores, como em Star Trek, o tradutor universal, seja por telepatia, e quando eu falo aparelhos de tradução, não precisamos ir muito longe, porque a humanidade mesmo já está desenvolvendo essa tecnologia. E quando eu me reporto à telepatia, também não precisamos ir longe, porque há milhares de estudos científicos a respeito da comunicação telepática, ou seja, mesmo mediante o uso de línguas humanas, como algumas dessas raças já provaram dominar. De maneira que nós não sabemos se existe uma relação direta, pode até existir, mas o que nós sabemos é que essas aparições, e principalmente a confirmação que os governos estão fazendo da realidade do fenômeno, se enquadram num contexto de preparo, de aclimatação. E é exatamente essa a função de muitos grupos de ufologia, a contribuir para o esclarecimento, para a conscientização, inclusive uma das missões também do nosso grupo ufológico Pato Branco, Patovni. Aliás, nós já tivemos um posicionamento do governo do Japão oficial, já também admitindo, né, que eles vêm pesquisando há muitos anos esse assunto. O Pentágono agora também acredita que esse reconhecimento, essa manifestação pública, já não deixa de ser, como você disse, uma preparação para um reconhecimento maior, até abertura de arquivos confidenciais, né, Antônio? Exato. O próprio Vaticano também, né? O Vaticano está desempenhando um papel bastante importante. Embora a gente saiba que a Igreja Católica tem alguns postulados, né, que ainda remetem à Idade Média, vamos por assim dizer, nesta questão estão bem adiante, né? Inclusive reza a lenda que em 1954, quando naves pousaram na base aérea Edwards, nos Estados Unidos, e os alienígenas pediram a presença da liderança daquela nação, do presidente, então, na ocasião, Dwight Eisenhower, um representante do Vaticano teria participado dessa reunião com os aliens, de maneira que eles têm conhecimento que nós não imaginamos, porque a biblioteca do Vaticano, Reinaldo, é algo assombroso. Há uns 10 anos eu assisti um documentário
dizendo que os bibliotecários estavam catalogando as obras e que ainda não tinham vencido a catalogação dessas obras, porque durante séculos, né, livros foram proibidos por questões de dogma religioso. A Inquisição, né, tinha o Index, que era aquele índice, lista de livros proibidos, só que todos esses livros proibidos tiveram também uma retenção na Biblioteca do Vaticano, de maneira que o conhecimento que eles têm, inclusive sobre a presença alienígena no planeta Terra, talvez supere até, pelo menos em relação aos fenômenos antigos, o conhecimento que tem autoridades governamentais, porque a história da ufologia nos mostra, inclusive isso é retratado em arte, há muitos quadros pintando a presença de objetos voadores estranhos, né? E mesmo na Bíblia, há quem acredite que certas passagens têm uma referência explícita a contatos alienígenas. Então, toda a sociedade, os governos, a Igreja Católica, a sociedade civil, está num contexto de preparação, porque até agora nós ainda temos como prevalecente o ponto de vista segundo o qual a humanidade é a única raça inteligente no cosmos, o antropocentrismo. Como há pouco mais de 400 anos, a humanidade acreditava que era o Sol que girava em torno da Terra. E quem dissesse o contrário, pelo menos no Ocidente, né, poderia pagar com a própria vida o que aconteceu com o Frei Giordano Bruno no ano de 1600. De maneira que, quando Galileu, apontando a sua luneta, o seu telescópio rudimentar para a Lua, para o Sol, para Júpiter, provou que a teoria de Copérnico estava correta, que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas o contrário, houve uma quebra, houve um rompimento de paradigma. Todo conhecimento, então, precisou ser reavaliado. Claro que não foi do dia para a noite, tanto que Galileu também foi condenado pelo Tribunal do Santo Ofício. Só não foi para a fogueira porque acabou renegando, dizendo que os seus escritos eram meramente especulações filosóficas e que não retratavam uma realidade científica. Mas nós sabemos o que aconteceu depois. E é o que está acontecendo exatamente agora, Reinaldo. A presença desses UFOs no planeta Terra, e não só no planeta Terra, porque o seminário que nós fizemos com o Marco Petit no sábado passado foi exatamente sobre a colonização do sistema solar pelos alienígenas. Então, o ufólogo nos mostrou dezenas de fotografias de agências espaciais da NASA, da Agência Espacial Europeia, mostrando anomalias na Lua, em Marte, em satélites de Júpiter, de Saturno, anomalias incompatíveis com a natureza, entre aspas. Vale dizer, indícios de artefatos tecnológicos, de ruínas, por exemplo, existentes na Lua e em Marte, de maneira que eles estão aqui no planeta e em todo o sistema, como ademais em todo lugar. Porque, segundo as estimativas da equação do astrofísico Frank Drake, na Via Láctea deve existir em torno de 25 mil civilizações. De maneira que estamos nesse limiar, nessa borda, nessa pré-ruptura. E quando isso acontecer, e vai acontecer, então, tudo o que nós acreditamos precisará ser reavaliado à luz desse novo padrão, desse novo paradigma que eu chamo o paradigma alien.
Para concluir, professor, em primeiro lugar também, como que as pessoas podem acompanhar o Grupo Patófone, saber das últimas informações, seminários, eventos, cursos, palestras? E a minha última pergunta para o senhor também é o seguinte: nós temos aí vários objetos que são confundidos com um objeto voador não identificado. A Lua, planeta Vênus, a Estação Internacional Orbital, Internacional ISS, foguetes, satélites, meteoros, balões de festa junina, paraquedas, dirigíveis, balões meteorológicos. Quando uma pessoa achar que ela está filmando com o celular dela, né, um objeto voador, o que vai diferenciar um OVNI, um disco voador, de todos esses outros objetos aí? Essa pergunta é muito ótima, porque, de fato, aquilo que a gente dizia antes, né? Todo mundo tem um celular. Só que isso aumentou muito também a incidência do erro. No primeiro volume da nossa revista Cosmovni, que é a revista do Patóvni, que até nós devemos ter encaminhado para você, ou se não encaminharemos, até para você deixar à disposição aí dos espectadores sim. da S-News, há um artigo ótimo do padrinho do nosso grupo, Inajar Kurovski, que é perito criminal e que é o coordenador do grupo de análise de imagens da revista UFO. Então, quando alguém tem alguma foto que aparece, quer que alguém avalie se trata de fato de um OVNI ou não, acaba chegando até o grupo que ele coordena, e até mesmo no âmbito do Patóvni, a gente tem recebido essas fotografias, ele tem feito esse trabalho voluntariamente conosco também, para atestar ou para descartar. E esse artigo é justamente intitulado, numa pergunta, como identificar um OVNI? Porque a identificação do OVNI ela é exatamente por exclusão. Se nós dizemos que OVNI é objeto voador não identificado, se for a Estação Espacial Internacional, ele estará identificado. Então, não é. Um fenômeno meteorológico, um inseto que passou em frente à lente, pássaro, é muito comum o pessoal tirar a fotografia e reputar como um OVNI, e no final é um pássaro, é um fenômeno astronômico. Os satélites do Starlink, você não lembra, alguns meses, que deu uma onda, né? Tá todo mundo do Elon doido. Musk. Exato, via toda aquela, né? Aquela fileira. Então agora é invasão extraterrestre. Nada disso, não era, né? Então, assim, eu não sou perito, porque quando faz um filminho ou uma fotografia, há mecanismos tecnológicos para aferir a autenticidade dessa imagem, e muitas vezes até o pessoal se anima e compartilha em redes sociais, a imagem perde muita qualidade, torna até impossível uma verificação técnica, né? Agora, é muito importante ter o pé no chão. Claro, há fotos legítimas, inclusive aquelas feitas lá no passado, em 77, na Operação Prato, por exemplo. Há outras fotos excelentes, inclusive no ano de 54 também, se eu não me engano, um OVNI apareceu sobre os céus de Curitiba e foram feitas fotografias perfeitas, porque ele ficou horas pairando sobre a cidade, perfeitamente visível, né? Fotografias legítimas que foram publicadas, deu maior repercussão mundial na época, né? De maneira que essa identificação não é fácil, mas esse artigo do Tony Najar Kurovski, que eu gostaria até que você disponibilizasse também. Vamos disponibilizar aqui, sim. O pessoal aí, ele ajuda bastante a esclarecer. E para encerrar, Patóvni, né? Nós temos um grupo de Facebook, Patóvni, nós temos um grupo de WhatsApp, agora as reuniões presenciais estão limitadas por conta da pandemia, mas que ótimo que você lembrou, porque vem aí o terceiro Cosmovni, encontro de cosmologia e de ufologia do Patóvni. Então, no dia 6 de maio,
sempre à noite, né, 19h30, pela plataforma Zoom, mas eu já mando também um material de divulgação para você deixar aí os teus espectadores alertados, porque é um evento gratuito. Há uma limitação de vagas só por conta da plataforma, né? Então, provavelmente serão 100 vagas. Mas no dia 6 vai falar o Marco Petit. Ele aceitou participar, ele que já não está participando muito mais, né, desses eventos assim abertos, porque ele tem um trabalho próprio dele, onde ele desenvolve, né, uma pesquisa já há muitos anos, uma seriedade assim, realmente fora de dúvida. Ele estará conosco no dia 6 e ele vai falar justamente sobre a presença alienígena aqui no nosso planeta, no nosso sistema. Aí no dia 7 vai falar o Ricardo Varela, que é engenheiro do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ele vai nos brindar com uma palestra sobre astronomia, cosmologia, cujo título será definido em breve. No dia 8 falo eu sobre exopolítica. Então, quem quiser saber um pouquinho mais do que seja a exopolítica, sua importância nesse contexto todo de transformação que nós estamos vivendo agora, fica também convidado a participar conosco. Evento gratuito, evento da mais alta qualidade. Você esteve conosco no segundo Cosmóvine, né? E vamos estar nesse, se Deus quiser também, muito importante. Ótimo. E é um trabalho, assim, muito sério. São pessoas de altíssima qualificação que estão nos ajudando no Patovni. Nós temos um conselho de 12 notáveis, Reinaldo, cientistas, ufólogos, doutores, professores da universidade, inclusive o professor Pedro Barbosa, que é de Portugal, que é um especialista em comunicação alienígena, que já mandou também artigo para o segundo número da revista, que já vai sair também até o mês de junho, de maneira que nosso trabalho vai bem, nós entendemos que temos uma missão de contribuir para a preparação, para a aclimatação, para a educação das pessoas, e é isso que nós estamos fazendo, e é isso que você está fazendo também, Reinaldo. Por isso, muito obrigado, né, pela oportunidade que você tem dado a nós de participar aí do excelente programa que você disponibiliza pela internet, não só para o pessoal de Sorocaba, mas do mundo todo e, por que não dizer, talvez, até além. Se Deus quiser, com certeza, Antônia. É por isso mesmo que a gente sempre busca referências sérias, corretas e profissionais para tratar desse assunto. Por isso que você, internauta da S News, pode acompanhar aí como pensa o professor Flório Antônio Tasca, um pesquisador ufológico seríssimo. Acompanhe o Grupo Patovni no Facebook, no Instagram, participe desse terceiro evento que vai acontecer agora no dia 6 de maio, que está aí disponibilizado na tela também. Se você quiser saber sobre ufologia, principalmente agora, né, professor, em tempos de fake news, é fundamental você saber acompanhar os grupos sérios ufológicos no Brasil. O Grupo Patovni é um deles. Aqui em Sorocaba nós temos o Grupo GEPUS, né, do Marco Aurélio Leal também, que também... Tem a nosso conselheiro, inclusive, o Marcão. Inclusive, Marcão, né, conselheiro seu aí, porque senão... O assunto já é delicado, né, professor? Se as pessoas se basearem em fake news e em mentiras, notícias enganosas sobre ufologia, a situação é pior, o pânico é maior também, né? Principalmente, como o professor disse agora, nesse momento que está havendo uma preparação futura, sim, da humanidade terrestre para futuros contatos extraterrestres. Então, nós falamos com o professor Flório Antônio Tasca, ele que também é doutor em Direito pela Universidade do Paraná e fundador do grupo ufológico Patovni Pato Branco, lá do estado do Paraná. Muito obrigado e parabéns pelo seu excelentíssimo trabalho, professor. Eu agradeço e deixo a você e a todos os meus votos de vida longa e próspera.